Você quer saber quais são os erros mais cometidos que acabam comprometendo um trabalho, acabam piorando uma situação e até mesmo fazendo com que você muitas das vezes não tenha resultado quando você inicia um trabalho? Então, se você que me assiste está pensando em fazer um trabalho, já está em processo e quer ver aonde que as pessoas mais erram e acabam gerando reforços ou até mesmo não tem resultado, vem comigo que eu separei por tópico e vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Olá, eu sou o Pai Rodrigo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vou falar com você que está fazendo um trabalho e de repente não conseguiu o resultado, de repente está esperando aí, já está passando algum tempo e quer saber o que você pode minimizar de erro, o que você pode fazer para não cometer nada de errado durante o processo, ou até mesmo saber se já vem cometendo. Vou começar falando para vocês diretamente sobre a questão tentar resolver no curto prazo uma situação. Por exemplo, você estava casado ou casada com a pessoa e a pessoa pediu um tempo e ela falou: realmente eu não quero mais você me mandando mensagem, você em cima de mim, eu preciso de tempo, liberdade. Você vai lá no curto prazo, tenta de certo modo mostrar toda aquela mudança, tudo aquilo que a pessoa pediu para você melhorar de repente no relacionamento de tempos no curto período. Esse é um erro grande porque quando a pessoa ela pede liberdade, quando a pessoa pede um tempo para você, o que ela está sinalizando? Que ela precisa ficar um pouco sozinha, está desgastado o relacionamento. Então, obviamente no curto prazo é muito difícil que você consiga fazer com que a pessoa veja aquela mudança, sabe? Eu vejo gente que começa a fazer terapia, eu vejo gente que começa a fazer trabalho, eu vejo gente que começa a se aproximar de familiares que não tinha contato antes, e tudo ao mesmo tempo tentando mostrar para a pessoa uma mudança. Tenta se aproximar de filho, agir diferente com o filho, tenta fazer uma coisa nova, mandar flores fora de época. E realmente, pessoal, quando a pessoa pede um tempo, a tendência é que não funcione. Então evitem tentar resolver no curto prazo algo que durante muito tempo você não conseguiu seguir. Saiba que a mudança ela tem que acontecer, mas ela vem aos poucos, ela tem que decorrer do tempo. E a pessoa também tem o tempo dela para ver essa mudança em você. O segundo tópico seria quando a ansiedade foge do controle. Quando você aí que me assiste está ansioso, dá aquele medo de perder a pessoa, pensa que é um caso irreversível, pensa que a pessoa está com outra já, a pessoa está fria e enfim. Ou até mesmo vem até vocês notícias que às vezes não são boas, né? A ansiedade foge do controle e vocês por consequência ou vão atrás, ou cometem uma atitude, ou faz algo assim que piora a situação. Pessoal, quando notar que a ansiedade fugiu do controle, principalmente quem faz trabalho, vai conversar com quem fez trabalho, vai pedir uma ajuda, ou se não está fazendo trabalho, tenta não ser impulsiva, nem impulsivo no momento, para não piorar a situação, porque a ansiedade é normal. Para quem está separado, a ansiedade é uma coisa assim super natural. Então, quando ela foge do controle, é que é o problema. E quando você nota que isso está acontecendo, é hora de sentar, respirar e sim, pedir uma ajuda, tentar se acalmar. O terceiro tópico seria insistência. Como eu disse no primeiro tópico ali, a demonstrar mudança no curto prazo, a insistência é muito negativa para quando a pessoa terminou com você. Novamente o exemplo lá, você é casado e a sua esposa terminou com você. Se ela está pedindo tempo, se ela quer ficar um pouco sozinha, não vai ser você insistindo, não vai ser você tentando mudar no curto prazo, que ela vai ver. Tudo demanda tempo. Às vezes alguns demoram semanas, dias, como alguns demoram meses. Mas insistência para uma pessoa que te pediu um término, te pediu um tempo, é murro em ponta de faca, tá? Deem liberdade para a pessoa, que é a melhor coisa que vocês fazem, porque é o que a pessoa está pedindo, ela está exigindo muitas das vezes. Ela termina porque ela quer liberdade, porque ela se sente sufocada. E se você insiste nisso, em tirar a liberdade da pessoa, você vai ser bloqueado, você vai piorar a situação, e aí torna-se mais difícil. Então tentem controlar essa insistência em excesso. O quarto tópico que as pessoas erram e muito é ficar vigiando rede social, stalkeando a pessoa, é ficar de provocações também, postando foto, postando indireta. Muitas das vezes a pessoa posta um negócio somente com o intuito de atingir outra pessoa. Eu vejo que isso não tem funcionado muito bem, pessoal, porque hoje em dia com redes sociais vocês estão suscetíveis, né? A pessoa tirar um print, mandar para outra, a pessoa fazer fofoca,
pessoa interpretar errado uma mensagem, né? E acaba piorando a situação. São erros assim, pessoal, que é muito comum. Eu sei que tem gente que está chegando aqui no vídeo nesse momento e já passou por, de repente, quase todos eles. Então, o que eu tô trazendo para vocês é que as pessoas realmente mais erram. É o que eu ouço mais dos filhos e das filhas. Essa dificuldade de controlar a ansiedade, essa tendência a querer resolver tudo rapidamente, insistir, se humilhar. E aí que entra, né, a questão de recomendações que a gente passa aqui, entra a situação do suporte para acalmar a ansiedade na hora que ela foge do controle. E todas essas situações que uma casa de religião ela tem o papel dela, né, no processo. E muitas das vezes é o papel de auxiliar mesmo vocês que estão passando pela dificuldade, mostrar que outras pessoas também conseguiram sair dessa situação. Então, o que eu estou passando aqui não é uma coisa assim fora do comum. Isso aqui é o dia a dia de muitas pessoas. São erros aqui que eu notei que, se for colocar em porcentagem, mais de 50% das pessoas acabam errando. Então é onde as pessoas mais erram e é onde elas têm que se atentar, porque ali é onde está o segredo do resultado. Às vezes a pessoa só pede tempo para realmente, sabe, pensar melhor. Às vezes tem uma liberdade e não sabe o que fazer com ela, né? E igual tem aquela música que diz, né? O que eu vou fazer com essa tal liberdade se torna solidão pensando em você. É tipo isso, pessoal. Às vezes a pessoa precisa ficar sozinha um pouco para dar valor na tua presença. Às vezes a pessoa precisa de tempo para botar o juiz no lugar. Então, às vezes até mesmo a pessoa precisa de tempo e você longe um pouco para ela passar a ter até mesmo um receio de você sair da vida dela, entendeu? Então são coisas assim que, se vocês souberem lidar no dia a dia e aliado a um trabalho, vocês vão conseguir bons resultados, tá? Então é claro que as pessoas que erram alguma coisa como essa aqui, muitas das vezes a gente consegue consertar quando erra, quando está em período de trabalho, de repente faz um reforço ou um outro trabalho, mas no geral é isso que a gente está debatendo nesse vídeo, é no acompanhamento que eu tento alinhar com todos. Controlar a ansiedade, não meter os pés pelas mãos, dar espaço, né? E é o que eu estou tentando trazer para você que me assiste. Você que tem processo em outra casa, de repente não tem um acompanhamento, não tem tanta informação. Ou você que pensa em fazer, né? Ou você que também não fez trabalho nenhum, se você seguir o que eu estou te passando aqui, a tendência é melhorar naturalmente também, né? Havendo caminhos, havendo sentimentos, é claro, é possível sim, com essa mudança de atitudes, você conseguir uma melhora no caso. Quero pedir para você que chegou ao final do vídeo e gostou do conteúdo, gosta dos vídeos aqui do canal, deixe o seu joinha, ajuda muito, se inscreva no canal se não é inscrito, deixe um comentário com sugestão, algo que você queira perguntar, que eu respondo a todos também. E foi um prazer te ter aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero ter ajudado com dúvidas aqui de vocês que me mandam mesmo. Quem quiser agendar uma consulta particular, na descrição do vídeo tem todos os contatos, redes sociais também. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu sou o Pai Rodrigo e eu aguardo você no próximo. Até lá!